dia. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Demo Brasil. Evento maravilhoso. Quem estava aqui ontem sabe como foi bacana, como foi interessante o networking. Muita gente conversando, trocando ideia. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Na verdade, a gente vai falar de investimento anjo na visão do investidor anjo. Como fazer investimento anjo? Por que fazer investimento anjo? Mas eu aqui pensando, tem muito empreendedor. Então eu vou tentar fazer um mix das duas coisas. Bom, eu sou o João Kepler, faço parte da aceleradora Startup de Vitória e da aceleradora 85 Labs de Fortaleza. Sou membro da Anjo do Brasil e cuido do Norte e Nordeste em relação aos investimentos e os anjos que lá estão. E, na verdade, eu sou um evangelizador. Eu digo que eu sou um brand evangelist, né? Em relação a anjo, ao investimento anjo. Por quê? Isso é importante, porque não adianta um empresário tirar o dinheiro dele, fazer um investimento no empreendedor, depois, se não fizer isso corretamente, se esse dinheiro for perdido de alguma forma, isso gera um ruído negativo no mercado. Então, meu trabalho é esse. Aqui é o meu último livro, O Vendedor na Era Digital. Eu tenho alguns livros escritos, eu sou escritor, nas horas vagas eu escrevo e também sou palestrante, enfim, multiuso, bombril. Ok? Bom, por que investir em startups? Esse é o meu tema. Eu tinha 40 minutos, vou tentar fazer em 20, para a gente poder correr aqui, tá bom? Então, eu digo o seguinte, por que não investir em startups? Não é por que investir, é por que não investir. Né? A gente está no melhor momento para fazer isso no Brasil. Se o investidor ele tem recursos, se o empresário ele tem recursos disponível e um portfólio dele, por exemplo, tem aplicações em CDB e qualquer outro tipo de investimento, por que não ele fazer esse investimento numa empresa, num negócio inovador? Então é sobre isso que eu vou falar para vocês. Esses negócios inovadores, o Geraldo falou muito de inovação aqui, vários painéis ontem falaram de inovação, e eu digo o seguinte, inovação para mim é a chave do sucesso de tudo que a gente está falando aqui nesse evento. Se você tem um negócio inovador, seja B2C ou B2B, a chance de você conseguir investimento é muito maior. Então, primeira coisa que as pessoas me perguntam, João, mas como conseguir, como ser inovador? O que é, como fazer para inovar? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é assim, que problema você está resolvendo? Que tipo de solução você apresenta para aquele problema? E aí, negócios inovadores para mim é isso. São soluções pontuais para problemas específicos. Se você tem uma solução que resolve o problema de uma concessionária de veículo, como o nosso amigo Davi aqui, por exemplo, você está inovando de alguma forma. Você está agregando valor àquela empresa, àquele negócio, àquele segmento de mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, empreendedor e investidor anjo, é olhar, poxa, eu estou investindo num negócio que está resolvendo algum problema? Sim. Se isso estiver acontecendo, pode ter certeza que as suas chances de investimento são muito maior e de investimento seguro é muito maior. Então, o modelo startup, na verdade, no meu ponto de vista, não é o what's next, é o what's now. Porque não existe tecnologia, não existe mais barreira tecnológica. A gente não tem mais aquele negócio, qual é a tecnologia que vai mudar nossas vidas? Isso não existe mais. A tecnologia está aí, à nossa disposição, seja ela qual for. Então, essa história do que vai acontecer, vou fazer um negócio para que no futuro dê certo, não. O modelo de startup é o que está dando certo agora e de que forma eu estou agregando e resolvendo o problema da sociedade. O Simon Sinek, ele diz o seguinte, ele diz que as pessoas não compram somente o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz determinada coisa. Então, qual o porquê você montou essa startup? Por que você já fez essa pergunta para você? Por que eu resolvo determinado problema? O mercado tradicional, ele funciona da seguinte forma, o tradicional, não é o digital. O tradicional, ele funciona assim, quando vai se montar uma empresa nova. O que eu vou fazer? Todo mundo pensa, o que eu vou fazer? Eu vou montar um carrinho de pipoca. Ok? Tá? Depois ele diz assim, como eu vou montar esse carrinho de pipoca? Eu vou comprar pronto o carrinho, vou comprar o milho, vou fazer o carrinho de pipoca. Só depois é que ele diz assim, por que eu vou comprar esse carrinho de pipoca e vou fazer esse carrinho de pipoca? No mercado inovador, digital, é totalmente diferente. Primeira coisa é, por quê? Porque eu vou colocar esse carrinho de pipoca na saída de um colégio que não tem pipoca. Primeiro é isso que se pergunta. Então, depois de descobrir o porquê, vem o como, o quê? O que eu vou fazer? Eu preciso de um carro de pipoca assim, assim, assim. Mas eu já sei que a necessidade existe, que o problema existe. E daí, na sequência, que você vem, veja que inverte completamente a situação e a forma de pensar. E aí, só no final, é como eu vou conseguir aquilo. Já que a tecnologia está à nossa disposição, a gente tem muito mais coisas à disposição da gente. Se a tecnologia existe, está à disposição, então eu posso começar perguntando o porquê das coisas. Então, é só para entender que o mercado é assim e o mercado inovador, inspirador e de startup a qual vocês participam
ele pensa completamente diferente. Começa exatamente com o porquê. Mas o que é investimento anjo? O que é esse cara que tem asinha? Ele anda voando por aí? Não. Né? Basicamente, nós temos uma entidade chamada Anjo do Brasil. Essa entidade, ela não é um clube de investimento. As pessoas dizem, João, vamos fazer um clube de investimento. A Anjo do Brasil é uma organização sem fins lucrativos. O que a gente faz lá é educação, fomento e evangelizar. O que a gente faz é fazer com que você que tem algum recurso disponível, principalmente de tempo e dedicação, possa ajudar o empreendedor para que ele consiga botar... Testa, eu hei de ver você bater na minha porta. Toc, toc, toc. Um empresário, um ex-empreendedor como eu, né? Eu tive vários negócios no segmento... Macacada reunida, amiga do meu amigo Davi. Um abração do Jota Quest. Volta às aulas é sempre uma correria. Encarar filas enormes de papelaria em papelaria para achar tesouras, canetas, cadernos e... Suporte, network, advisor. Então, o investimento anjo, ele é... A questão do dinheiro, ele é apenas suficiente para que a coisa dê certo. Não é investimento anjo, não é para pagar o seu cheque especial, para você vender o equity, porque o investimento anjo é a primeira etapa daquilo. É a segunda etapa, na verdade, que a primeira a gente chama que é a família, os amigos, né, e o seu próprio bolso. Então, a gente diz que não é só dinheiro, é o smart money, o dinheiro inteligente, porque é mais do que simplesmente o recurso disponível. Então, na prática, é também um aval. O que é o aval? Se você tem um anjo, como o João, como a Muri, como Guilherme, enfim, vários anjos que tem por aí pelo Brasil, como a Maria Rita, como vários que tem aqui, como Marcos, etc., você tem um ombro amigo. Você tem um cara que diz assim, poxa, se o João está com você, a sua empresa tem uma determinada visão. Porque se o João entrou é porque realmente ele acredita no teu negócio. Então você tem que olhar o anjo dessa forma. Por isso que a escolha do anjo é mais importante do que a do anjo para você. Porque se ele não agregar esse tipo de ombro, esse aval, não adianta de nada, o teu negócio não vai para frente do mesmo jeito. E o dinheiro é a título de cash in e não cash out. Cash in é botar o dinheiro suficiente para bancar as despesas mensais a título mensal. Não é dinheiro, como eu disse, para pagar as suas contas. Então, esse investimento anjo, só um overview geral de números, a gente tem estimado mais ou menos 6.450 anjos no Brasil, em torno de 19 milhões investidos. Cada anjo investe, em média, R$96 mil por projeto. Então, são investimentos de R$100 mil em média. Né? Quando precisa de mais dinheiro, a gente faz co-investimentos, que é junta 1, 2, 3, 4, 5 investidores para fazer um investimento único. E a gente cresce em torno de 25% ao mês. Eu espero que esse número vá para 35%, 40% o ano que vem, pelo trabalho que a Maria Rita está fazendo, que o Cássio está fazendo, vai estar aqui hoje à tarde, e muitos de vocês fazem, que essa banca ajuda a gente a fomentar e a incentivar o crescimento. Infelizmente, o sexo ainda é predominantemente masculino, né, em termos de investidores. A gente está vendo as mulheres estão entrando muito forte nesse mercado através do MIA. Né? Então, assim, isso vai crescer, esse número vai aumentar muito. A média, a dedicação de tempo em relação à atividade principal do investidor anjo é em torno de 25% do tempo dele para investimento anjo. Então, ainda é pouco em relação, e não é uma atividade principal, é o que eu quero dizer para vocês, que a maioria dos anjos, eles não tem isso como atividade principal, é uma atividade secundária em relação à atividade de executivo, empresário, etc. Número de investimentos médio, em torno de 2 investimentos, 2,5 investimentos cada anjo, fazem 2,5 investimentos. Eu sou um pouco fora dessa curva aí, eu até baguncei esse número, porque eu tenho várias startups no meu portfólio. A gente espera investir mais 4 projetos para os próximos anos, então é isso. E o valor estimado por anjo ainda nesses próximos anos, 2 anos, é em torno de R$400 mil. E o interesse está aqui no canto pequeno, não dá para ler, mas o interesse basicamente é TI, mobile, entretenimento, energia, saúde, bio e etc. Bom, e o estágio do investimento anjo, ele começa assim, como eu disse, famílias, amigos, depois entra o investimento anjo, que dá essa alavancada, e daqui para frente pensa na saída, né? Como vai ser a saída de cada fase desse investimento. Então, o investidor entrou,
não teve, aí vem o fundo semente, que aí é a saída do anjo, Venture Capital, a próxima, Private Equity e IPO. Então, essa é vamos dizer, a escala da forma de investimentos que existe no mercado de estágio até agora. Claro, tem alguns que fazem algumas coisas, por exemplo, 2 rodadas de anjo, né, 2, 3 rodadas de anjo, tem startups que conseguem isso. Então, assim, basicamente, entrando no assunto, por que investir em startups? Então, primeiro, as oportunidades são a inovação, né, inovação demandada em toda parte, as empresas, as indústrias, o varejo estão demandando inovação, elas não querem mais, como foi dito aqui, montar uma equipe de TI com uma estrutura pesada para desenvolver determinada situação e problema que ela tem, ela contrata uma startup e a startup faz. Por isso que eu acho que momentos como esse é importante, porque as empresas mostram os seus serviços para o mercado, e aí a indústria que está sentada aí compra esse serviço, então esse match é importante. Várias oportunidades no mercado de tecnologia, como eu disse, a tecnologia está à disposição mais barata, a gente tem tudo na nuvem hoje. E mão de obra disponível, são vários engenheiros, designers, desenvolvedores à disposição, coisa que nós não tínhamos à disposição, porque vocês não estavam demonstrando isso ao mercado. Então a gente tem. Outras oportunidades são talentos sobrando, principalmente de empreendedores. Os empreendedores estão, sim, muito melhores do que eles eram há 2 anos atrás. Eu vi isso em loco na Paraíba, eu fiquei encantado com o que eu vi ali na Paraíba de 3, 4 semanas atrás, que os empreendedores realmente estão fazendo a diferença no Nordeste, impressionante. Então, isso ajuda ao investimento. Falta de experiência, né, principalmente na questão de business development, os empreendedores precisam de vender, precisam de ajuda para desenvolver o negócio, então o investidor anjo ajuda nesse ponto, né, Flávio? E o mercado está à disposição para comprar. Todo mundo aí querendo comprar serviço dessas startups, porque de certa forma está na moda. Então, por que ser um investidor anjo? Por que você vai fazer investimento anjo? Então, primeiro, pela oportunidade, pelo potencial de retorno sobre o investimento. Tem retorno, tem múltiplos de 5, 10, 15, 20 vezes a mais sobre o que você efetivamente investiu de capital. Acreditem, acontece isso. Claro que acontece muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Pela oportunidade de aplicar seu capital e sua experiência e conhecimentos. Então, muita gente tem muito conhecimento e experiência, mas não aplica, não ajuda ninguém. Então, o investimento anjo te dá essa oportunidade de você emprestar um pouco do seu conhecimento, do seu skill para aquilo. Pela satisfação pessoal de estar construindo algum negócio inovador, poxa, eu sou sócio do Rentoc, que orgulho para mim, que bacana, uma aplicação social. Isso é muito, muito, muito bom para quem está fazendo investimento. Pela oportunidade de aprender também, né, porque a gente aprende a cada dia com empreendedores, e isso é muito bom. E pela importância que isso representa para o Brasil, no sentido de estar fazendo a diferença, de estar sendo um braço importante para essa alternativa para o desenvolvimento econômico, que é o empreendedorismo, que é a economia criativa. Então, sim, você está fazendo a diferença. Então, por que o investimento anjo é um bom negócio, no sentido prático? Não é, logicamente, um caça-níquel. Tem gente que acha assim, vou botar dinheiro e vou tirar 5, 10 vezes. Não é isso aqui, né? Esse retorno do investimento não acontece dessa forma. É um negócio muito mais sério, muito mais complexo. Eu estou falando aqui rapidamente para a gente poder ter tempo. Mas é um bom negócio porque pode ter um retorno muito acima da média num prazo razoável, num prazo curto, razoável. Então, se você investiu, você pode ter esse retorno. Não precisa de muito dinheiro, nem ter um perfil arrojado para ser investidor anjo. E, se escolher certo onde colocar o seu dinheiro, o múltiplo de saída estará garantido. Se você escolher certo. Por isso que demora 2 meses, 3 meses. O investimento anjo, gente, é um namoro. João, você não vai me dar a resposta. Peraí, eu estou namorando com você. É uma paquera, um namoro, um noivado, um casamento. É assim. E é um casamento, gente, que é um casamento sem beijinho. Eu falo sempre isso. Casamento, você tem um contrato. É difícil separar, entendeu? E quando você casa, você ainda tem um beijinho lá para resolver as intrigas. No investimento anjo não tem. Então tem que ter muito bem pensado isso daí. Muitos investidores com aplicações em CDB, bolsa, etc., têm me procurado para investir também em negócios inovadores. Mas a nossa preocupação na Anjo do Brasil é a seguinte: você tem 100 mil, você vai fazer um investimento? Ok, cuidado, muito cuidado. Então, mais ou menos o que eu falo é, atenção aonde você vai investir. Porque se você perder esse dinheiro, se você de alguma forma perder esse investimento, você não vai querer fazer outro investimento e a roda para. A roda para. Então, o empreendedor tem uma responsabilidade muito grande naquilo que ele está oferecendo. Não pode oferecer apenas um sonho, um American Dreams, como eu falei. Então, qual é a importância, eu acho que vocês já entenderam, do investimento anjo para o ecossistema, mas eu vou reforçar.
Aumenta significativa a chance de sucesso de uma nova empresa. Isso é real. Quando você tem um aporte de capital intelectual do anjo no teu negócio, as suas chances aumentam muito. Acelera o crescimento dos negócios, porque o anjo pensa em gerar caixa, pensa em oportunidades, te conecta com quem é importante, porque ele, de certa forma, já tem uma experiência de vida, ele tem mercado, ele pode conectar com quem vai fazer investimento. Fomenta a indústria criativa e o capital intelectual. E, claro, como eu disse, apoio ao desenvolvimento econômico. Então, todos ganham nesse tipo de investimento. Primeiro, o Estado, que fomenta a abertura de novos negócios, microempresas. O Estado ganha com isso, como eu disse ontem, são milhões de empregos gerados de forma descentralizada, e não de uma forma única numa indústria, como a gente tinha um Estado industrial, e hoje a gente tem uma indústria do capital intelectual fomentando. Os empreendedores que vão ter o apoio, o aporte financeiro, mais aporte, e os investidores que, além do retorno agora, por conta de um projeto de lei, né, do senador Agripino Maia, vai reduzir 20% ao nosso, sobre o imposto de renda pago, o nosso investimento. Então, isso é muito bom, porque mostra que nós estamos no caminho certo. Se existe um projeto de lei já aprovado em primeira instância, primeira fase, isso vai nos ajudar bastante. Então, quais são as precauções para quem faz investimento? Isso aqui é bom vocês, empreendedores, olharem também. Primeiro, o negócio tem que ser escalável. A equipe tem que ser focada, não dá para uma equipe ser... Eu tenho isso, mas eu tenho 3 outras coisas, é complicado. A equipe tem que ser dedicada, comprometida. O seu negócio tem que ter uma afinidade de alguma forma com o mercado. Geração de caixa mais rápido, né? Tudo bem para aqueles negócios B2C que fala de aquisição de usuário, mas eu acredito que se você mostrar nesse palco que você gera caixa de alguma forma, as suas chances aumentam muito, muito. Boa história para contar, não dá de onde você vem, de onde tu vai. A gente zero de cash out, nada, nem peça cash out, e que faça sentido para todos, essas são as preocupações. Então, a questão jurídica, gente. Primeiro, você pode fazer a entrada através de contrato social, você pode fazer um contrato de SCP, Sociedade de Conta de Participação, você pode fazer um contrato de parceria, ou você pode criar um convertible notes, que a gente chama, que são dívidas conversíveis. Esse é o mais tradicional em relação à forma de investir, a forma de entrar numa startup. São essas aqui as mais básicas, que a questão jurídica. O valuation. É muito difícil você fazer um valuation de uma startup que não fatura. Claro que a gente tem a nossa noção, meu valuation é 4 milhões, 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões. Né? Então, como precificar essa inovação se você não tem, por exemplo, um número real para poder apurar? Você não tem, por exemplo, o que o mercado tradicional faz, o fluxo de caixa descontado não dá para fazer, o EBITDA não dá para fazer, e esses outros meios tradicionais de você fazer valuation de uma empresa. Como eu faço essa conta, investidores que estão aqui presentes? Assim, a minha experiência prática, porque, de novo, eu falo daquilo que eu faço, né? Não é só teoria, é prática. Então, eu solicito uma planilha de 12 meses, da despesa geral de 12 meses em relação ao investimento que vai ser feito. Então, quanto eu vou gastar, quanto você vai gastar por mês nos próximos 12 meses? Isso dá um valor total. Eu ajusto esse valor total, esse vai ser o total de aporte que deve ser feito. Então, é o seguinte, isso gera o valuation estimado. Por exemplo, se você vai precisar de 250 mil no ano, se a minha participação for de 25%, o valuation pode ser seu de R$1 milhão. Porque eu investi 250 mil. É uma maneira mais fácil de fazer e até agora eu não tenho tido problema com isso. A gente tem conseguido realmente fazer os valuation corretos das empresas. Repetindo, planilha anual com despesa mensal te dá um valor total ano. E esse valor total, baseado no percentual que você vai dar para o anjo, é que gera o teu valuation no final das contas. Eu tenho uma fórmula própria de fazer investimento. São 6 itens para um lado, 6 itens para o outro. 6 itens de positivos e 6 itens negativos. Então, alguns itens do R, que quanto maior pontos, melhor, cabe aí. Qual é o ponto de interesse meu, inovação, estágio do projeto, escala, percentual do negócio e o empreendedor. Quem é esse empreendedor? Então, esses são os pontos positivos. Quanto mais próximo de 10, melhor para mim. E o A, aí vem os pontos negativos. Risco do negócio, barreiras de entrada, dedicação minha, porque é complicado para mim. Custo de aquisição de clientes, marketing, dinheiro a investir. Quanto maior pontos, pior. Então, eu criei uma fórmula. Eu criei uma fórmula de A menos R menos A. E aí, quanto mais próximo de 60, melhor a investimento. Então, quando a pessoa me apresenta um projeto, eu tenho essa fórmula que eu digo que é uma lei. Meu nome é Kepler e tem as leis de Kepler, não tem? Eu digo que essas são as novas leis de Kepler. Eu inventei essa formuleta aí. Bom, pessoal, eu tenho
22 investimentos entre advisor, mentoria, advisor e investimento direto. Aí você pode dizer, pô, como é que você cuida de tudo isso daí? Uma vez eu vi esse cara no TED, chama ele Franz de Waal, e ele me ensinou a cuidar dessas 22 startups em relação à mentoria, advisor e investimento direto. Que é o seguinte, ele criou uma tese, ele tem uma tese que ele dá uma tarefa e premiação para essa tarefa. Então, eu criei isso para poder conseguir tratar essas 22 startups. Veja como é que é essa tese. Ele dá uma tarefa e dá o prêmio ao macaco, foi um pepino. Para esse outro, ele dá a tarefa e ela paga com uma uva. Para um é o pepino, fez de novo, a tarefa, e deu o pepino de novo. Veja o que acontece. Toma. Aí, ó. Brabo, né? Brabo. Tá brabo. Então eu descobri que eu não posso fazer isso, né? Na verdade, eu tenho que tratar todo mundo de forma igual. Como eu faço isso, eu não sei. Mas a gente tenta tratar todo mundo de forma igual, é isso aí. Então, assim, 5 características base nesses 10 minutos que está faltando aqui para a gente encerrar. Primeiro, de um investidor, tem que ter capacidade de aportar o capital. Não adianta você só dizer, eu sou investidor hoje, mas não tem capacidade. Isso não rola, não funciona. Você perde tempo do empreendedor. Empreendedor, você tem que dizer logo para ele, olha, eu posso, dá certo ou não dá. Você está no meu radar ou não. Não dá para você ficar de conversinha, porque isso é ruim para todo mundo. Saber correr riscos não existe garantia real no investimento anjo. Não tem negócio de um imóvel, um carro, não tem garantia real. Né? Dedicar tempo, você tem que dar tempo ao empreendedor, dedicar um pouco de tempo. Conecta e participa com a startup no seu crescimento. Então você tem que participar do dia a dia, do crescimento dela. Você tem que ajudar. Se você não ajudar, não funciona. E 5, cara, se intitular anjo no seu profile. Você tem que colocar, eu sou investidor anjo. Porque se você não faz isso, as oportunidades não chegam para você. E o match é feito dessa forma hoje no mercado, além dos... E dinheiro para as startups. As pessoas perguntam, como é que consegue dinheiro para a minha startup? Então você pode faturar e gerar caixa. Você pode, do seu próprio bolso, pagar as despesas, como a gente vê aqui vários de vocês fazendo isso. Dinheiro emprestado, né? Bancos, amigos, familiares. Abrir o capital, vender ações para anjo, venture capital. São algumas possibilidades que você pode. Programa de subvenção econômica, Fundo Perdido, tem o Startup Brasil e tantos outros. Doação, você consegue doação. E também fazer notas conversíveis. Algumas aceleradoras aplicam essas notas conversíveis. Então, assim, para mim, existe um mapa mental muito interessante, uma questão cultural em relação a tudo isso. Para mim, o que importa é o 1. Mesmo que eu vá entrar numa startup, se ela estiver faturando e gerando caixa, é o que me interessa. Só que é o seguinte, existe um negócio que é a questão cultural hoje em dia. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. As empresas que buscam faturamento desde a sua criação, desde o D0, ela busca faturamento, elas continuam a pensar nisso depois. Já as empresas que não pensam em faturar desde o D0, isso não é principal. Por incrível que pareça, isso fica para depois. Eles procuram outras alternativas para depois procurar o faturamento. Isso é péssimo para vocês, empreendedores. Então, é uma questão cultural incrível. No Brasil é assim. A gente vê várias empresas que não pensam em faturar, por quê? Porque começaram de um jeito e para migrar esse jeito é muito difícil. Migrar a fórmula, até o mapa mental é difícil de fazer acontecer. Então, para encerrar, 6 dicas importantes para o investidor. Eu não vou dar dica para empreendedor, vou dar dica para investidor em relação a condições básicas para o sucesso na minha experiência prática, no meu dia a dia. Primeiro é o seguinte, invista no que você conhece. Poxa, eu sou um cara de entretenimento, varejo. Eu conheço isso, então eu vou investir em negócios que tenham sinergia com o meu negócio. Ah, João, por que você investiu no Handtalk? Acontece de você fazer investimento fora do que você conhece. Mas dê preferência aos negócios que você domina, que você tem conhecimento. Educação, Marco? Educação. Né? Então, trabalha isso. 2, aposte no jockey e não no cavalo. Aposta no empreendedor, cara. O negócio dele, eu canso de falar para alguns empreendedores, cara, tu é muito melhor que o teu negócio. Tu é muito melhor, porque o empreendedor ele se agarra com a startup dele, claro, tem que se agarrar, mas ele é melhor do que a startup que ele está lá. Então, trabalha o jockey. O Nakagawa fala muito isso aqui. A gente quer encontrar o empreendedor ideal. Né? 3, faça investimentos equilibrados. Você precisa ter uma boa carteira de empresas. Por que eu tenho mais de uma? Porque você aposta em 10 para sair 3, 4, que vai te dar algum retorno. E os 3, 4 pagam todo o processo. Participe ativamente do negócio e mantenha tudo sob seu controle.
Quem não gerencia, quem não mede, não gerencia, e a possibilidade de perder é muito maior. Então você tem que estar acompanhando os números, acompanhando o resultado. Isso é dica para o investidor em relação ao negócio. Então, o empreendedor que está sentado aí, abra os números sempre, seja o mais transparente possível para que a coisa dê certo. 5, procure grandes mercados. É claro que tem coisas muito interessantes. O cara se apresenta aqui, você fica apaixonado, não é? Mas pensa no mercado. A primeira coisa que tem que pensar é, poxa, tem sinergia com o que eu faço? Tem. É um mercado interessante? É. Então, isso é uma dica muito bacana, que eu vejo gente atirando para todo lado. E aí, a garantia de sucesso é maior em relação ao retorno do seu investimento. Por último, não acredite imediato em negócios incríveis e revolucionários. Cuidado com aquele blá blá blá, com o show que é dado num pitch. Com todo respeito aos meus amigos empreendedores, mas assim, o anjo ele tem que tomar cuidado, ele tem que pensar 2, 3, 4 vezes. Não vá por impulso. Isso não é uma compra de impulso, isso não é uma compra de um bem. Isso é um casamento, como eu falei. Então, tem que tomar cuidado com essa coisa. É incrível, inédito. Aliás, empreendedores, não façam isso. Não digam assim, meu negócio é único, é incrível, é maravilhoso. Porque isso engana, de certa forma, a maneira de analisar a coisa. Bom, então, para o investidor anjo, nada se compara à emoção e à sensação de fazer um investimento de um dinheiro e esse retorno ser maior do que qualquer aplicação do mercado. Isso é um valor agregado, isso gera uma valorização do seu capital. Cara, é nesse momento que eu digo que os anjos dizem amém. É nesse momento que tudo dá certo e que a gente fica feliz e que comemora o resultado, tanto o empreendedor de ter você parceiro, como você em relação ao empreendedor do investimento feito. Bom, para encerrar, eu digo o seguinte, que os melhores empreendedores, está vendo esse leão aí? Eu digo o seguinte, que os melhores empreendedores são aqueles que conheceram a derrota, o sofrimento, lutaram pela sobrevivência, encontraram, gente, o caminho para sair do fundo do poço. Quando o cara chega para mim e diz assim, João, eu já quebrei, eu já me dei mal. Esse é o empreendedor que eu quero ver. Porque a chance desse cara dar errado de novo é muito pequena. Então, para mim, o que vale é o seguinte, é o cara que mata um leão por dia. Não tem essa história? Tem a história de matar um leão por dia? Então, esses empreendedores é o que eu procuro. É o cara que mata um leão por dia. O cara que fez tudo sozinho até agora. E aí ele precisa de apoio para seguir. O empreendedor que mata um leão por dia é, para mim, o melhor negócio. Só que tem um detalhe. É fácil, até é fácil matar um leão por dia. O difícil, pessoal, e eu vou deixar para vocês, e é o difícil para vocês, empreendedores, para investidor, e para mim, é desviar das antas. Muito obrigado.